Hoje a gente vai fundo numa ideia que é, olha, simplesmente fascinante. O incrível poder da mente, baseado no trabalho revolucionário do Dr. Joe Dispenza. Para começar, pensem comigo. Será que uma cirurgia de mentirinha, uma cirurgia falsa, pode curar o joelho tão bem quanto uma de verdade? Histórias assim desafiam tudo o que a gente acha que sabe sobre cura. E não para por aí. E se a gente for além? Uma simples pílula de açúcar. Será que ela pode causar efeitos colaterais de verdade só porque alguém acredita que vai? Isso mostra uma conexão poderosíssima entre o que se espera e o que o corpo realmente sente. Agora, a pergunta final, e essa é a mais impressionante de todas. Será que só o pensamento, por si só, tem o poder de reconstruir uma coluna que foi despedaçada? Isso não é só uma teoria, não. É a história real que deu o pontapé inicial em toda essa jornada sobre o poder da autocura. Pois é, tudo começa com uma experiência transformadora. E para a gente entender como isso é possível, a gente precisa voltar lá para 1986 e conhecer a história do próprio Dr. Joe Dispenza. Imagina só, com 23 anos de idade, no meio de um triatlo, a vida dele vira de cabeça para baixo. Ele é atingido em cheio por um carro e o resultado é brutal. 6 vértebras da coluna simplesmente esmagadas. E o quadro que os médicos pintaram era o pior possível. As vértebras dele estavam comprimidas, com fragmentos de osso ameaçando a medula espinhal. O prognóstico era simplesmente terrível. As opções que deram para ele eram, nossa, um verdadeiro pesadelo. De um lado, uma cirurgia radical que praticamente garantia dor crônica para o resto da vida. Do outro, recusar a cirurgia e encarar uma paralisia quase certa. Quer dizer, os dois caminhos levavam para uma vida muito, muito comprometida. Mas aí, diante dessa escolha impossível, ele fez algo que ninguém esperava. Ele tomou uma decisão totalmente radical. Em vez de se entregar à cirurgia, ele se voltou para dentro. Foi buscar a solução no único lugar que ainda restava, a própria mente. Ele apostou tudo nessa crença, a de que existe uma inteligência dentro da gente, uma força capaz de curar. Um poder que, até aquele momento, ele só conhecia na teoria. Então, recusando qualquer tratamento médico, ele criou um tipo de regime mental super rigoroso. O plano era o seguinte: todos os dias, por horas a fio, ele focaria numa intenção muito clara de reconstruir a própria coluna, vértebra por vértebra. E não só isso, ele combinava essa imagem com a emoção de já estar curado. E a parte mais difícil, né? Se render ao processo sem deixar nenhum pingo de dúvida ou medo entrar. Era um verdadeiro projeto de cura momento a momento. E o resultado foi inacreditável. Em apenas 10 semanas desse trabalho mental intenso, contra tudo que a medicina dizia, ele estava de pé, totalmente recuperado, atendendo seus pacientes de novo, sem cirurgia, sem gesso. Isso leva a gente para a pergunta mais importante. Tá, mas como? Como isso é cientificamente possível? E a resposta é que não é mágica, é ciência pura. A primeira chave para entender isso é um conceito chamado neuroplasticidade. Basicamente, o que isso quer dizer é que nossos pensamentos não são só fumaça. Eles literalmente mudam a estrutura física do cérebro, criando novas conexões. Ao focar repetidamente na imagem da cura, ele estava, na prática, religando o cérebro dele para a saúde. Aí entra a segunda chave, a epigenética. E essa ciência é fascinante. Ela mostra que não somos reféns dos nossos genes. Na verdade, nossos pensamentos e emoções funcionam como sinais que podem ligar ou desligar certos genes. Em outras palavras, o Dr. Dispenza estava mandando novos sinais para o seu corpo, instruindo seus genes a construir um futuro biológico diferente e saudável. E a história do Dr. Dispenza não é um caso único, um milagre isolado. Na verdade, é um exemplo poderosíssimo do que a ciência chama de efeito placebo, que é quando a nossa crença se transforma em biologia. Querem ver um outro exemplo? Pega só esse estudo super importante sobre cirurgia de joelho, um dos procedimentos mais comuns para osteoartrite. O que os pesquisadores fizeram aqui desafiou a medicina convencional. Os resultados foram de cair o queixo. Os pacientes que passaram por uma cirurgia de mentira, onde só fizeram um cortezinho, mas não mexeram em nada lá dentro, relataram a mesma melhora na dor e na mobilidade que aqueles que fizeram a cirurgia de verdade. A mente deles curou o joelho. E o poder da crença pode ir ainda mais longe. Tão longe
que pode fazer com que tumores literalmente apareçam e desapareçam, como na história incrível do Sr. Wright. Olha só essa linha do tempo, é impressionante. Acompanhe aqui comigo. Em 1957, o Sr. Wright, com câncer avançado, recebe um remédio que ele acredita que é milagroso e os tumores dele desaparecem. Meses depois, ele lê que o remédio não funciona e a doença volta na hora. Seu médico, muito esperto, lhe dá um placebo, água pura, dizendo que é uma versão melhorada e os tumores somem de novo. Mas no momento em que ele ouve que tudo foi uma fraude, sua crença desmorona e ele morre. O corpo dele não respondeu à substância, mas sim ao que ele acreditava sobre a substância. Inspirado pela própria cura e por histórias como a do Sr. Wright, o Dr. Dispenza passou de estudar esses fenômenos para ensiná-los. E, o mais importante de tudo, ele decidiu medir cientificamente os resultados em tempo real. Ele começou a levar equipes de cientistas para seus workshops. E usando tecnologias de ponta, eles mediram tudo: os padrões de ondas cerebrais, a coerência entre coração e cérebro e até o campo de energia do corpo, para ver objetivamente as mudanças que ocorriam durante as meditações. E o que os dados mostraram foi simplesmente extraordinário. Eles registraram remissões espontâneas de todo tipo de condição. Pacientes com Parkinson que pararam de tremer, tumores que desapareceram, pessoas se livrando de dor crônica e doenças autoimunes. Condições que a medicina considerava permanentes. Isso demonstra que essas curas não são acaso. Elas são resultado de uma habilidade que pode ser aprendida. Quando a decisão de mudar é tomada com uma intenção tão firme e uma energia tão alta que supera os programas antigos do cérebro e do corpo, a biologia tem que responder a uma nova mente. No final das contas, as evidências sugerem que não é preciso esperar por uma pílula ou cirurgia milagrosa. Cada um de nós é o seu próprio placebo. E a única pergunta que fica é: em que futuro se vai escolher acreditar? O poder de mudar já está dentro de nós.